Agora são 11h05 e muita gente já deve ter visto que tiveram aí início neste mês as obras na rotatória da UPA, com o objetivo de ampliar a capacidade de circulação no local e garantir mais segurança e agilidade aos motoristas. A rotatória da UPA é uma importante via de ligação entre diversos bairros da cidade. Além disso, estão previstos também outros projetos e obras para os próximos meses, com o intuito de melhorar a mobilidade e os serviços oferecidos pela Prefeitura. Para falar sobre isso, convidamos aqui o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Mauro Haddad. Seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado. Bom dia aos ouvintes também. Bom dia e muito obrigada pela participação. Nós agradecemos. Tá certo. Primeira pergunta, então, né? O que está sendo feito lá na rotatória da UPA para melhorar o tráfego na região? Olha, a rotatória da UPA é um problema muito antigo já, né? Ela já, há alguns anos, ela vem trazendo bastante dificuldade para quem circula naquela região, principalmente nos horários de pico. Uhum. Fora dos horários de pico, a gente até consegue trafegar com mais velocidade, mais agilidade, mas chegou a hora da gente já fazer uma alteração significativa e bastante estrutural. Nós estamos reduzindo a rotatória. Certo. E aumentando, consequentemente, as duas faixas de rolamento que a gente tem lá. Isso vai garantir que as pessoas que estão vindo pelas avenidas, que estão chegando na rotatória, consigam chegar em duas faixas e entrar juntos na rotatória. Ah, bacana. Isso vai aumentar a segurança, vai aumentar o fluxo, isso também significativamente aumenta a velocidade. E toda a sinalização que vai ser implantada na rotatória vai ajudar ainda mais a circulação dos veículos por ali. Certo. Nós vamos colocar sinalizações, placas aéreas na frente de cada faixa, que está se aproximando, com os bairros principais que você consegue acessar com facilidade por aquela faixa. Então isso facilita a pessoa que está chegando na rotatória escolher a faixa de rolamento mais oportuna para a direção que está indo. Com certeza. Então, por exemplo, você está chegando pelo Antônio Pinto Catão, vindo do Caputuna. Vão ter duas placas aéreas, uma em cima de cada uma das duas faixas. Uma delas vai indicar Planalto e Nacife, que é a faixa da direita, ou seja, você chega e sabe que se você se mantiver na faixa da direita, você consegue acessar esses bairros sem cruzar com nenhum outro veículo. Exato. E a faixa da esquerda vai ter lá informações para você ir para o centro, enfim, retorno. Então são informações importantes que vão facilitar muito para quem está se aproximando. Com a gente certeza. acredita que isso vai dar bastante certo. Ah, que bacana. É bom mesmo, né? Porque às vezes as pessoas confundem as faixas ali, né? Às vezes pegam uma faixa e depois quer entrar na outra, e é ali que acontecem os acidentes, isso, né? E também para evitar risco de acidente, nós vamos sinalizar bastante ali, colocar taxinhas refletivas, enfim, e tudo para poder realmente direcionar o veículo para que ele se mantenha na faixa escolhida. Perfeito, então. E já existe uma previsão do término da obra? Olha, isso é uma obra, caso, assim, sem chuvas, sem nenhum outro tipo de contratempo, é uma obra para 30 dias. Ah, ok. Finalização então, em 30 dias. Logo mais. Então, logo. Já estamos acabando lá, né? Quase acabando já. Então tá certo. E quais são os outros projetos e obras aí previstos para os próximos meses, né? Na área da mobilidade urbana? Nós temos coisas previstas para os próximos meses e para os próximos anos também, né? É importante a gente trabalhar bastante a cidade. Sim. O momento é bastante oportuno, a cidade está crescendo, o número de veículos tem aumentado. Só para vocês terem ideia, passam 50 mil veículos por dia na entrada da cidade, ali naquela rotatória principal, chegando de Campinas. Então é um volume bastante significativo. Nós vamos ter redução de 30% do valor do pedágio agora no mês de junho e julho. Isso já está anunciado, né? A mídia já está divulgando isso. Isso significa que nós vamos ter um aumento muito maior de veículos na cidade. Isso atrai pessoas para cá, porque o valor reduzido de pedágio atrai pessoas para desfrutar da cidade, principalmente de final de semana. E até muda um pouco a opinião das pessoas com relação ao deslocamento. Exato. Né? Isso vai facilitar. Então tem muita coisa sendo prevista e já está muita coisa já em andamento. Certo. Por exemplo, nós vamos ter a construção de duas pontes que vão passar sobre o rio Camanducaia. Uma ali no Duas Marias. Certo. Hoje a gente tem uma única ponte ali de sentido único. É verdade. O volume de tráfego ali tem aumentado bastante. Nós vamos construir uma segunda ponte ali. E também já licitado e já com empresa vencedora. A gente está em tramitação de questão de licenciamento ambiental e uma outra ponte também sobre o rio Camanducaia, aqui na Fazenda da Barra. Olha que bom. No final da Rua Maranhão, também para a gente conseguir fazer com que a gente tenha um movimento melhor, mais seguro, mais tranquilo, até porque esses dois locais estão em franca expansão. Com certeza, né? Muitas, a gente fala, lugares, né, de moradia, estão... Muitos empreendimentos, isso.
enfim... E aumenta a quantidade de gente que vai para aqueles locais muito. E precisam usar, né? Hoje a gente já tem um tráfego... A gente não pode dizer que a gente tenha congestionamento em Jaguariúna, não dá. Não. Mas o tráfego lento e um tráfego mais difícil a gente já tem. Sim. Na Rua Maranhão, a gente já tem nas proximidades ali da chegada para o Guedes, a gente já tem na rotatória da UPA, em outros trechos da cidade. Né? É verdade. Além disso, nós vamos também construir uma nova rodoviária. Isso é muito importante. Ali na rodovia, no trevo ali que vai para Duas Marias, esse processo já está em andamento, nós vamos receber uma verba do governo do estado para fazer isso. Isso é muito bacana. Isso ajuda também na questão de mobilidade, principalmente porque a gente vai tirar aquele tráfego pesado de ônibus ali daquela região central e turística, jogar para a rodovia. Nós vamos atrair empresas que vão ter mais interesse em parar em Jaguariúna, isso vai facilitar a vida de quem mora aqui. Que fica mais fácil, né? Porque já fica na beira da rodovia, né? O ônibus não tem que entrar na cidade, porque para eles é ruim também, né? Para a empresa. E também vamos construir um mini terminal urbano, né? Um terminal urbano, para poder fazer a ponte da rodoviária nova para a cidade e também para facilitar a questão dos deslocamentos urbanos, né? Opa! Nossa, várias obras bem interessantes aí que estão para acontecer, hein? Muito. Nós vamos ter também, já em processo licitatório, um pátio de recolhimento de veículos. A gente recebe muita reclamação lá na Secretaria de veículos abandonados. Não, a finalidade principal do pátio não é veículos abandonados. É para a gente também poder utilizar para as questões de fiscalização de trânsito. Mas a gente tem muito veículo abandonado, muita reclamação. Tem mais reclamação do que veículo abandonado. É verdade. E o veículo abandonado ele tem que ter toda uma característica de abandono realmente, né? Um veículo estacionado regularmente, licenciado, ele não pode ser considerado um veículo abandonado. Mas a gente tem bastante. E isso vai facilitar porque a gente vai liberar esses veículos, a gente vai tirar da frente das casas das pessoas, então isso vai facilitar bastante também isso também ajuda na mobilidade, né? Sim. As regras precisam ser cumpridas, né? Então, as pessoas que deixam seus veículos abandonados, assim, veículos inservíveis na rua, vão ter que cuidar de guardar nas suas garagens, porque senão vão ser recolhidos depois, vão ser leiloados. Né? Perfeito, legal. Então vai ter esse pátio, essa construção desse pátio aqui na cidade. Já está em processo licitatório também. A gente está finalizando a duplicação da estrada do Duas Marias. Desde o início da rodovia até a entrada de Olambra, isso está em andamento. A gente está finalizando as questões das desapropriações, das negociações para a passagem da rodovia, mas isso também é um processo rápido. Esse ano isso deve ser finalizado e a gente conseguir também melhorar. O fluxo lá tem aumentado. Com certeza, Uma coisa que a gente tem observado é que o próprio Waze, que é aquele GPS que muita gente utiliza, já está dando como opção para você ir para Olambra a estrada do Duas Marias. Do Duas Marias, é verdade. Então a importância da duplicação dessa rodovia e também da construção da ponte que vem junto com a duplicação. Então a gente está tratando dessa questão para facilitar a vida das pessoas que usam e que circulam por aqui, né? Nossa, várias obras aí que vai ganhar, né? A mobilidade da cidade só tem a ganhar, né? Só tem a ganhar. A gente também tem sinalizado bastante a cidade. A Avenida Prefeito Laércio José Gotardo está em processo de sinalização viária, com uma sinalização que fica iluminada durante a noite pelo reflexo dos faróis. A gente está melhorando bastante a circulação por ali. Tem outras propostas de melhoria, principalmente ali no balão da entrada da cidade, o alargamento daquelas faixas, enfim. Isso é uma coisa que a cidade toda tem sido contemplada com sinalização, evidentemente que não tudo de uma vez, mas a gente tem trabalhado sem parar nessas questões de sinalização também. Tá certo. Uma coisa bacana que a gente está fazendo agora, que também já está entrando em processo licitatório, é a criação de um espaço de descanso para o motoboy. Olha, que é uma praça, um local que vai ter um espaço para o motoboy poder descansar, usar um banheiro, fazer uma refeição, conviver com os seus colegas ali. Isso também já está entrando em processo licitatório, é uma coisa rápida de ser construído, vai ser ali no centro e vai concentrar ali para que eles possam ter um local de descanso, um local de concentração. Que bom, né? Porque às vezes ficam na rua, às vezes até atrapalha um pouco e eles é uma reivindicação já antiga deles também, né? Antiga deles e isso está saindo também agora. Perfeito. Né? Uma outra coisa importante que a gente tem feito é investir em educação de trânsito, mas antes de falar de educação de trânsito, só para finalizar essa questão das grandes obras, a gente também vai pavimentar um trecho da JGR 284, que é lá no Long Island, que também é uma reivindicação antiga. Certo. É um valor que foi recebido de emenda parlamentar que a gente vai utilizar. Também já está quase finalizado o processo licitatório para a gente já botar para concorrência e a gente conseguir atender também essa região da cidade, que é uma região que precisa também de atenção.
Fora isso, todos os investimentos que a gente tem feito em educação para o trânsito, nas escolas, empresas, enfim, blitz educativas, motoristas, é a grande preocupação da Secretaria. Tá certo. Jaguariúna é uma cidade que vem crescendo bastante, né? Recebendo um grande fluxo aí de novos moradores, exatamente, né? E também, aí, assim... precisa, né? Precisa e precisa de mais coisas, não só da questão da mobilidade. Eu quero aqui exaltar meus colegas secretários, a Secretaria da Saúde, a doutora Conceição, com o Centro do Autismo, a Juliana, a Secretária da Educação, com as obras nas escolas, as ampliações, enfim, o Secretário de Obras com a questão da pavimentação e do tapa-buraco, que é uma... verdade. Que tem sido permanente, né? A Secretaria de Cultura com todos os eventos que tem feito, Secretaria de Planejamento com tudo que tem organizado, enfim, existem muitas obras em andamento e isso é para a população, né? Para atender essa demanda toda, exatamente, né? E quando a gente pensa no futuro da mobilidade, a gente estava falando dessa questão, né? Quais são os caminhos que precisam ser trilhados? Imagina assim, o que vocês têm que ficar pensando, né, para conseguir acompanhar esse crescimento das cidades? Olha, a gente tem que projetar o tempo todo, a gente tem que analisar a cidade e projetar o tempo todo, a gente tem que executar, como a gente tem feito, construção de pontes, o terminal de ônibus, pavimentar bairros, ligar bairros que nunca tiveram comunicação, bairros próximos que nunca tiveram comunicação. Isso é uma coisa que eu sempre estranhei em Jaguariúna quando eu vim aqui, porque os bairros eles não têm quase ligação entre eles, né? Isso também é um projeto do governo do prefeito Davi Neto, que já desde a época da campanha ele fala sobre isso, e a gente sempre discutiu muito sobre isso, que é fazer a ligação dos bairros por dentro, e não assim, evitar de ter que usar a rodovia, por exemplo, como Florianópolis, que é um bairro que hoje você só acessa pela rodovia. É verdade. Nós vamos pavimentar agora uma via no Morro do Catão, até é uma coisa que eu deveria ter falado, acabei não falando, mas a gente vai pavimentar lá uma via no Morro do Catão, que vai vir desde o Florianópolis, uma parte vai ser uma contrapartida de um empreendimento, uma obrigatoriedade do empreendimento, para viabilizar o empreendimento dele. Sim. E a outra parte nós vamos pavimentar. A licitação foi agora em março, a gente deve começar em breve, então a gente vai ligar o Florianópolis ao Parque dos Lagos por dentro, pelo Morro do Catão. Então as pessoas não vão mais precisar ficar usando a rodovia, que é perigoso, que é complicado. Toda hora, Exatamente, até linhas de ônibus que vão poder ser encurtadas, que vão poder passar por ali, enfim. Mas muito voltando lá para aquela questão do pensamento no futuro, é justamente isso, pavimentar bairros, sinalizar, fazer sinalizações adequadas, investir em educação para o trânsito, né, como a gente já vem feito, também trabalhar a questão do setor público com o setor privado, com a própria sociedade. Essas parcerias são muito importantes também, trabalhar com garantir uma cidade mais acessível, uma cidade mais saudável, então assim, é sempre pensar, sempre projetar, sempre inovar, mas pensar na cidade para daqui 10, 20 anos. Isso, exato. Não pensar na cidade para agora. Não é resolver o problema de agora. É resolver o problema que a gente está prevendo para daqui 10 anos. A cidade está crescendo, o pedágio vai reduzir mais ainda o seu valor, a gente está investindo muito em turismo no município, atração de pessoas para cá, então a gente tem que pensar numa cidade para daqui 10, 20 anos. Exatamente, que até a minha próxima pergunta, que era exatamente isso, né? Como o planejamento urbano pode contribuir para uma mobilidade mais eficiente, segura e sustentável, que é exatamente nessa linha, né? É um planejamento que tem que ser pensado para décadas para frente, né? Para décadas, avenidas mais largas, avenidas que interligam bairros, a questão do acesso democrático ao transporte público, isso é uma coisa importante, a gente precisa chegar com transporte público em todos os cantos da cidade, hoje a gente tem dificuldade, a gente confessa, isso é problemático, mas isso está dentro dos nossos planos, que é conseguir ampliar as redes dos ônibus urbanos, percorrer mais bairros. Enfim, também é importante a gente pensar em ciclovias, é importante a gente pensar em calçadas adequadas, isso é muito importante, a acessibilidade, que são coisas que estão dentro das nossas programações, enfim, facilitar o deslocamento das pessoas no seu dia a dia, melhorar a qualidade de vida urbana e garantir que as pessoas possam ter prazer e a sensação de bem-estar na cidade que elas moram. Com certeza. E assim, uma coisa que eu sempre digo, né, que a gente sabe que o governo, o Estado, ele tem que oferecer isso tudo, mas também temos a responsabilidade dos cidadãos. E aí que eu entro, né? Qual que é a responsabilidade de cada um de nós nesse processo? Essa é uma das partes mais importantes e eu vou falar um pouco disso, certo. Que é essencial que na mobilidade cada um tenha, cumpra com a sua parte, né? E eu digo isso principalmente porque agora a gente vai ter uma alteração significativa num trecho da cidade que é a rotatória do UPA, isso. Que é uma reivindicação
Então, as pessoas precisam ter consciência, usar conscientemente aquele espaço, né? Então, assim, é importante... Ter mais empatia, por favor, no trânsito. Ter empatia, respeitar as leis de trânsito em primeiro lugar, ter empatia, priorizar o pedestre, priorizar o ciclista, né? Evitar ter comportamentos inadequados no trânsito, reduzir velocidade, principalmente. A cidade não... nenhuma cidade aceita alta velocidade. Não adianta a gente querer correr na cidade. Porque a velocidade média nas cidades é 25, 30 km por hora, não passa disso, seja qual for a cidade, grande, média ou pequena. Então, a redução de velocidade é importante. Também ter a consciência de usar outros meios de transporte quando for possível. Se você trabalha ou vai para um lugar próximo da sua casa, vai a pé, ou se você consegue usar o transporte coletivo, usa o transporte coletivo, né? Exato. Se você tem uma bicicleta, com a chegada de novas ciclovias, que é o que vai acontecer em breve, também usar a sua bicicleta, enfim, estacionar em locais corretos, evitar cometer infrações no município, para evitar receber uma multa e ficar descontente com isso, porque ninguém gosta de receber multa, né? Então, são pequenas ações, né, vão fazer com que a cidade seja mais amigável, né? E segura, amigável e segura, né? Quando cada um faz a sua parte, o ambiente fica mais seguro, mais acolhedor, né? E isso já vem sendo demonstrado através de pesquisas, né? Em São Paulo mesmo. São Paulo sempre foi uma cidade complicada, os cruzamentos se fechavam. Isso há 20 anos. Eu estou há muito tempo nessa área, mas digo assim, 20 anos para mim é até pouco tempo, mas há 20 anos, 25 anos, você não conseguia atravessar um cruzamento na cidade de São Paulo. Era difícil, né? mesmo. Aí entrou-se com uma fiscalização muito rigorosa, né? Fizeram aquelas redes amarelas nos cruzamentos. Quem para na rede amarela vai ser autuado, mas não foi só isso que mudou o comportamento das pessoas. As pessoas em São Paulo, por exemplo, começaram a perceber que se elas colaborassem, elas ganhariam com isso. Ganhariam tempo, ganhariam com menos estresse. Então, hoje, a questão da gentileza, vou deixar ele passar, vou dar passagem, isso faz com que você ganhe tempo. Nossa, com certeza. Aliás, é uma das coisas que eu sinto mais, assim, quando eu vou para São Paulo, eu também eu dirigia lá, né, antes de vir para cá, você dá seta, o povo respeita, você dá o tempo para a pessoa entrar na sua frente, coisa que às vezes eu sinto falta aqui no interior, né, dar que o pessoal seta tem é uma pressa. coisa eu falo, importante. gente, se em São Paulo que a gente vive com pressa, o pessoal respeita, por que aqui não respeita? Então, essa questão da empatia mesmo, né? Um dos fatores de risco e da causa de acidentes de trânsito nas rodovias, principalmente, é a falta do uso da seta. A seta está ali para você tem que sinalizar a sua atitude. Você está ou à frente ou atrás de um veículo, ou até por um pedestre que está por ali, você precisa sinalizar para onde você vai. Exatamente, né? É muito então, se importante. você vai sair de uma vaga, você tem que sinalizar. Assim, as pessoas em geral, não é só aqui. Não, as pessoas em geral, nas rodovias e nas cidades, eu digo para você, exceto São Paulo, que em São Paulo você precisa usar. Porque se você não der seta, você não sai do lugar. Isso, e se você dá a seta, você percebe que você ganha com isso, porque quem está atrás te dá a passagem. É isso mesmo. Então, isso acho que muito importante. É uma questão, como você disse, né, do ser humano entender que se ele faz pelo bem do outro, ele está fazendo por ele também. E ele recebe isso de volta na hora. Exatamente. Né? E existem campanhas, né, você já até comentou, mas que essas campanhas de conscientização previstas aí para acontecer nos próximos meses, tanto em empresas quanto escolas. Existe um programa permanente de educação de trânsito no município, que atende as escolas do município, atende as empresas e também e a gente faz também blitz educativas, muitas vezes em parceria com o Detran, que é um parceiro na área da educação, né? Perfeito. E então essas atividades são feitas permanentemente. A gente está adquirindo agora uma estrutura de minicidade bem tecnológica, isso é bem bacana, isso, bem tecnológica, para levar nas escolas, para poder trabalhar não só com os alunos, mas trabalhar também com o professor que acompanha a sala de aula. E a gente tem visto relatos muito legais que as meninas me trazem quando vão a uma escola, onde ela percebe que o professor ele está integrado com o tema, usa a sua aula, por exemplo, um professor de matemática que está acompanhando a atividade com a equipe de educação, usa da sua aula, usa da matemática para fazer com que o aluno entenda essas questões. Que bacana. Então isso é essa questão multidisciplinar mesmo, né? De cada professor poder falar um pouquinho sobre o tema dentro da escola, porque hoje o que falta para a gente ter uma sociedade mais educada no trânsito é a gente falar sobre esse assunto. Isso. Hoje não se fala sobre educação para o trânsito, ele tem que virar uma questão social. O trânsito hoje não é questão social, por exemplo, questão social, durante muito tempo a questão
preservação das florestas e tal. Questão ambiental, por exemplo, há 30, 35 ou 40 anos, isso não era uma questão ambiental. Não era. As pessoas começaram a discutir esse assunto nas redes, nos trabalhos, nos clubes de serviço, nos clubes esportivos, e aí hoje você vê, as pessoas saem, tem Greenpeace, as pessoas vão lá, vai cortar uma árvore, uma pessoa começa a gritar, um grupo vai lá, abraça a árvore. É isso que falta na questão do trânsito. Falta virar uma questão social. A gente já está há 50, 60 anos trabalhando a educação para o trânsito no Brasil, desde os anos 50 que a gente trabalha isso, mas a gente ainda não teve uma mudança significativa nessa questão. Mas dá tempo ainda, a gente está fazendo a nossa parte, eu sei que tem muitos municípios que fazem, mas é uma prioridade desse governo, do prefeito Davi, a gente investir muito em educação para o trânsito. Bacana, secretário. Muito obrigada, então, pela sua participação. Adorei saber de todos esses projetos aí que estão por acontecer, né? Que são muito importantes para a cidade, que realmente eles são necessários aqui, não tanto para agora, mas também para o futuro de Jaguariúna. Sou eu que agradeço. Um abraço para todos. Abraço, muito obrigada. Mande seu comentário aqui pelo nosso WhatsApp, 19 3867 2849. Rádio News, música de qualidade, informação sob medida.